Primeiramente, um feliz Dia das Mães para todas as mamães, especialmente mais ainda para nossa querida Mãe do Céu, Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da humanidade, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero continuar falando de cristianismo na indústria. Na prática. Como na prática? Eu queria que tu lembrasse que o deslocamento para o trabalho já faz parte do trabalho. Então, o teu funcionário, quando ele começa a se deslocar para o ambiente de trabalho, ele já está no trabalho. E aí, cristianismo na indústria vem propor que essa preparação para o trabalho, não o próprio trabalho, que é no deslocamento do trabalho, mas a preparação para o trabalho, comece no despertar. Comece ao despertar. Lembrando que a principal forma, digamos, o fim do trabalho, seja a santificação pelo trabalho. Então eu começo, no meu acordar, a minha relação com Deus. Eu começo a me relacionar com Deus desde o momento do meu despertar. E aí, a minha maneira de fazer, né? Não que necessariamente tenha que ser a tua, acho que até se a gente precisa de instrução, que a gente recolha com as pessoas que são vocacionadas, os padres, os religiosos, as religiosas, eles mais do que ninguém podem nos orientar dentro daquele, às vezes, aquele curto tempo que a gente tem em casa para começar o deslocamento para o trabalho, como a gente faria isso, né? Se nosso relacionamento com Deus, eles podem nos dar dicas, como uma vez falou um amigo muito inspirado, disse, pega um versículo de um salmo e medita, fica meditando sobre ele. Então, pode ser isso até o nosso dia inteiro de trabalho, né? Tá trabalhando e volta e meia recorda daquela linha que tu pegou no salmo e isso vai te mantendo sempre como se fosse um mantra, né? Às vezes pensando, refletindo sobre o que queria dizer aquilo, o que quer dizer aquele salmo na tua vida, e tu fica o dia inteiro refletindo só para aquela. Então, no meu caso, quando eu acordo, antes mesmo de sair da cama, a minha primeira oração é agradecer a Nossa Senhora por ter velado meu sono. É a primeira coisa que eu faço. Eu agradeço a minha mãe porque velou meu sono, cuidou de mim, para ter um bom sono. Agradeço a Deus porque eu tenho uma cama quentinha, uma casa, um trabalho, minha família, isso tudo ali. Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu possa me aproximar cada vez mais dele. E aí vou fazendo minha oração, faço a oração do Espírito Santo para pedir iluminação, luz, antes de botar o pé no chão. Tudo isso deitado. Acordei, nada de já botar o pé no chão e sair correndo. Não, deitado ali. Isso não dura muito tempo. Se durar 2 minutos é muito, é bem pouco tempo. Aí eu saio dali, vou no banheiro, né, fazer minha higiene, e quando eu chego na sala, além desse quadro, eu tenho outra de Nossa Senhora na parede. Eu costumo cumprimentar ela com um beijo. Então eu dou um beijo, Nossa Senhora. Aprendi isso com meu irmão. Depois tem um outro quadro, que eu dou um beijo em Nosso Senhor Jesus Cristo. Seria uma devoção através do beijo. Então, realmente um beijo carinhoso, amoroso, para dizer que eu amo eles, sabe? Acho que não se deve ter vergonha disso, né? Que a gente costuma beijar aqueles que a gente ama. Então é uma devoção. Aliás, quando eu vejo qualquer imagem de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor, me dá aquela vontade pelo costume que eu desenvolvi, eu gostaria de dar um beijo. Eu gostaria de beijá-lo. E, aliás, aí contando para vocês uma experiência minha, numa das vezes que eu rezava o Santo Terço, em frente ao sacrário,
foi a primeira vez que rezamos o Santo Terço no sacrário, se bem me recordo. Eu costumo frequentar o seminário de Santa Mônica, acho que era um domingo à tarde, às 6 horas da tarde. E eu percebi espiritualmente Jesus se aproximar das pessoas que estavam fazendo ali o Santo Terço e ele beija um por um. Ele beija um por um. E ele beija aqui em cima. Ele se aproxima e ele beija, ele fez a volta por trás de cada um e ele beijava aqui em cima. Ele beijava aqui em cima, beijou um por um. Me lembro que ele beijou, o primeiro que ele beijou, né, tinha uma mãe com seu filho, até hoje Dia das Mães, né? Ele beijou primeiro o filho, deve ter uns 9, 10 anos, ele beijou o filho. Engraçado, até quando ele beijou o menino começou a fazer uma das dezenas do Santo Terço. Então, muitas vezes ele está dando um beijo, ele está dando uma inspiração. Outra vez ele beijou o sacerdote, ele beijou bem aqui na fronte. E no que ele beijou o sacerdote incluiu uma oração pequenininha no Santo Terço. E aí eu disse, olha, isso aí é a inspiração de Jesus. Nesse beijo ele está te inspirando, coloque isso também nessa oração, que o meu coração vai dar para vocês isso. E ele incluiu os zelosos leigos. Ele incluiu nessa oração. Então, e aconteceu várias, agora puxando na minha memória de quantas vezes. Eu lembro que Jacinta diz Jesus escondido. Vá ver Jesus escondido. E quantas vezes na capela, e aí na adoração, para nós vai começar amanhã o cerco de Jericó, Jesus Eucarístico, ali a gente na presença, às vezes só tem na quinta também, né? Tem na quinta, mas quantas experiências eu já tive, uma delas, essa me marcou bastante. Fui ali na adoração, estava sentado, aí eu sempre gosto de sentar atrás, aí tinha uma senhora que eu conheço de vista na frente, aí tinha um rapaz, bem lá à direita, e aqui à direita uma moça, tá? Aí estou eu ali, né, conversando com Jesus, fazendo as minhas orações. De repente ele falou para mim assim, diga para eles que quando eles colocam o coração em mim, eu não estou mais aqui na frente, mas eu estou do lado deles. Ele falou isso aí para mim. Aí eu fiquei assim, né? E aí, essa senhora que eu conheço de vista, Jesus me deixou ver ela como ele a vê, com os olhos dele. Foi um negócio assim, incrível. E era tanto amor, mas tanto amor, que aquele amor dele durou em mim dias a respeito daquela senhora. Hoje passou, mas aquele amor ficou, sabe? Aí quando passa um avião no céu e deixa aquele rastro, aquele lastro, e aí depois aquele vai ficando, vai se desaparecendo depois de um tempo, aquilo ficou em mim. E eu pude ver o quanto que ele ama ela. E de lá ele saiu e ele veio e ficou do meu lado. E depois do meu lado ele saiu e foi do lado dessa moça. E por último ele foi na frente desse rapaz e saiu um monte de luz de Jesus em direção ao rapaz. Não sei se era graças que ele estava concedendo para o rapaz, era uma coisa assim, sabe? Aí eu falei para eles, né? Eu disse, olha, Jesus pediu para falar para vocês isso aqui. Eu falei para eles, ali, interrompi, pedi licença, pedi desculpa, né? Imagina, tu vai interromper o silêncio, a oração deles ali, pedi desculpa e falei, olha, Jesus pediu para falar isso aqui para vocês, que aconteceu isso aqui. Aí tu fica pensando, né? O amor que ele tem por cada um. Porque às vezes eu paro e penso assim, pai, eu não consigo, como é que tu tem aquelas pessoas que tu mais ama, depois você vai menos ama e menos ama, tu não cabe no teu coração, acho que no coração humano, tanto amor por tanta gente. Aí às vezes eu me pergunto, como é que cabe no coração de Jesus amor por todo mundo? Sabe? Porque ele é Deus, né? Porque ele é infinito, o coração dele é infinito e ele ama cada um do seu próprio jeito. E quantas vezes eu me pergunto, porque na Bíblia, Jesus ele não trata aqueles que ele ama, geralmente pelo nome deles, né?
ele tem um nome especial. É como a gente, né? A gente não chama as pessoas que a gente ama, não costuma chamar pelo nome. A gente bota, digamos assim, um apelido, um nome carinhoso, na verdade. A gente tem um nome carinhoso para se referir àquela pessoa. Então quer dizer que ele não nos chama pelo nosso nome. Lembra que ele chama o Tiago e o João filhos do trovão? Simão não é Simão para ele, é a pedra. Então, cada um dos que ele ama, ele, tipo, pode esquecer esse nome aí, não é esse o nome que eu te chamo. Um dia ele vai te revelar isso aí. Aliás, para mim ele revelou o meu. E isso se repete continuamente, sabe? Vai dizer, mas como? Olha, primeiro pela boca das pessoas. E me chamava, e me chamava. Acabei de lembrar agora do nome do Pelé, o Pelé dizendo que não gostava daquilo. Pelé era agressiva, mas depois quando ele abraçou, talvez seja o nome que Jesus chamava ele, Pelé. Vai saber. Mas então, o meu sempre me chama. Olha, não importa, sabe? Às vezes um entregador vinha aqui entregar um negócio. E aí, Piá? O cara tem 35 anos me chamando de Piá. Eu tenho 51. O cara me chama de Piá. Eu disse, caramba. Aí o outro lá, e aí menino, aí não sei o que e tal. E eu várias vezes assim naquilo, disse, mas... Aí um dia minha tia me falou um negócio. Acho que pelo Espírito Santo, sabe, inspirada, e ela botou justamente essa expressão, ela falou, menino de Deus. E aí aquilo ali me deu quase que uma certeza, né? E hoje, antes de entrar aqui com vocês, eu entrei em oração, né? Disse, e qual é o nome? Eu disse, menino. Disse, Jesus, o meu nome para ele me chama de meu menino. O que eu vou fazer? Jesus decidiu isso, né? Meu menino. A gente sabe que os homens gostam de chamar de senhor, né? O homem quer que... O homem gosta de respeito, na verdade, né? O amor para ele não importa muito, ele gosta de ser respeitado, gosta de chamar de senhor. Então, aliás, dica para as meninas, né? Quando se relacionar com os homens, chamem de senhor. Vai ganhar o cara na hora. Ele não quer. Ao contrário, as mulheres, né? Elas chamam ela de senhora, tu envelhece ela, né? Elas gostam de ser chamadas de... E aí, guria? E aí, menina? Elas gostam disso. São diferentes. Enfim. Então ele trata cada um de nós diferente. Não me perdi da linha de raciocínio aí, não. Porque eu falei para ti, estou falando de onde começa a prática, né, que está sendo proposta ao cristianismo da indústria, da tua preparação para o ambiente de trabalho, e começa quando tu acorda de manhã. Que aí eu falei para ti, tu entra em... Tu agradece, eu, na verdade, dando meu exemplo, né, agradeço, deu a minha devoção dos beijos em Jesus, em Maria. E aí eu entrei para ti dizer, olha, nessa experiência que a gente tem aí, né? Essas revelações que eu tive com Jesus Eucarístico, com Jesus escondido, como dizia Jacinta, por que não? Por que não? Como falei no vídeo anterior, em capelania, capelão, capela, por que não ter Jesus Eucarístico, né? Por que não ter Jesus Eucarístico dentro da empresa? E aí pensa comigo, pois quero ressaltar um ponto muito importante, que tu pode agora achar meio confuso no que eu vou falar aqui, ou gerar um mal entendido, que não é esse o sentido que eu estou propondo isso, mas a pessoa com Jesus Eucarístico lá, sempre livremente, vão aparecer lá e vão fazer suas preces, vão fazer suas orações. Imagino eu que os primeiros pedidos de cada um que aparece lá é pela família, que é pela saúde, enfim. Mas vai acabar pedindo pelo trabalho. E em pedindo pelo trabalho, está indiretamente pedindo pela empresa, pela instituição, seja o que for. Vai estar pedindo. E Jesus guarda tudo e Jesus ajuda. Jesus faz. Jesus faz. A menos que tu não saiba pedir, né? Como diz na Bíblia. Não recebe porque não sabe pedir direito. Mas Jesus faz. Mas aí que eu queria entrar. Não é que tu vai estar colocando, pedindo a entrada de Jesus Eucarístico na empresa para tornar a tua empresa top, primeira de linha. Não, 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 não. Nada disso. Aí tu fez errado.
está convidando, levando Jesus para o ambiente de trabalho para aproximá-los fisicamente na relação. Porque é ele mesmo ali. É ele mesmo ali. E eu, um tempo, era duro de pensar, até que eu fiz uma oração. Eu conto aqui no último capítulo desse livro, que Jesus pediu para escrever tudo isso. Eu falei para ele só, Senhor, é difícil, né, acreditar que é uma pessoa no ostensório, né, que é a parte externa, com a hóstia. É difícil de olhar, Senhor. É muito mais fácil ter a imagem dele lá, né, uma imagem dele, né, bonita ali, aí tu olhar e dizer, não, mas é justamente o contrário, a imagem é só uma imagem. Agora ali, é ele. A imagem é só uma imagem. Claro que a gente ajuda a gente a ver, como diz um velho sábio, a imagem é para nos aproximar, né? Quando não tem nada fica difícil, a imagem nos dá essa, mas não passa de uma imagem. Mas nos aproxima, né? Como uma fotografia. Mas ali não. Ali não. Ali não representa, ali é. Ali é Jesus. Então, com o nosso Senhor Jesus Cristo no trabalho, então às vezes nesse deslocamento que é rápido, né? A pessoa levantou lá, pá, fez... Lá dentro ela pode ter um momento, um instante de paz dela, de oração dela. Quantas vezes eu dou aquela fugidinha, vou ali em 15 minutinhos e faço a minha adoração. E o que eu já recebi de revelação, sabe? Não foi pouco. E eu fico pensando assim, eu não sou especial. Eu não sou aquele que Jesus olha assim, ai Marcos, eu te amo pra caramba, eu amo mais tudo que os outros. Tu é muito melhor do que os outros. Tu é isso, é que não é nada disso. Eu fico pensando assim, não é nada disso. A questão é que eu procuro ele ardentemente. Se tu começar a procurar ele com gosto, com vontade, querer encontrar, ele vai se deixar encontrar. E as revelações vão acontecer. Eu posso te contar revelações de várias pessoas próximas, muito próximas, familiares meus, do que me relatam. E aí é o que eu estou te dizendo. Ele te ama, como ele me mostrou dessa senhora que eu conheço de vista, um amor assim que tu é meu Pai do céu. Meu Deus, eu não consigo amar alguém do jeito que ele me mostrou que ele ama aquela senhora. Não consigo. Ele disse, olha, caramba, e eu achava que tinha já andado uma boa caminhada. Acho que não andei nada. Acho que não andei nada. Quando ele me deixou sentir aquilo, eu disse, não, acho que não andei nada, né? É um amor incondicional. É impressionante. Nada. Sabe aquela música? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Que é uma parte de Romanos 8, se não estou enganado. São Paulo escreve, nem o abismo, nem a morte, nem as profundezas, nem a vida, nem o ser, nem as potestades, ninguém vai nos separar. É bem aquilo. É bem aquilo. Naquela hora que tu estiver no fundo do poço, saiba o seguinte, ninguém pode te separar do amor de Cristo. Ninguém. Nada pode nos separar. Não existe uma força no universo que possa nos separar do amor de Cristo. Essa é a grande verdade. E ele me mostrou isso através dos olhos dele, do amor que ele sente por aquela senhora. Nada pode nos separar. Então, fica aí a dica de leve Jesus Eucarístico para o ambiente de trabalho. Se não puder levar com uma capela, eu não sei como é que funciona isso, uma Santa Igreja, mas convide-a. Acho que os padres deveriam fazer mais isso. Acho que aqueles que podem fazer isso, os religiosos, sei lá, eu não sei como funciona isso, mas deveriam fazer mais isso. Onde Jesus é bem aceito, sabe? Vem nos visitar, vem passar aqui. Nossa, isso faria um bem tão grande, sabe? Eu vejo assim, agora as redes sociais promovem as coisas ruins, mas estão promovendo muita coisa boa, mostram como era a antiguidade, que saiu o padre lá naquele vilarejo, né, com Jesus Eucarístico e todo mundo se ajoelhando, tocando bases. Cara, isso é fantástico, sabe? Às vezes tu tá com a cabeça aqui no mundo, sabe quando tá com o pensamento aqui embaixo, de repente aquele sino quebra tudo e te leva o coração a Deus, e aí tu lembra, não tem esperança.
o amor de Cristo tá comigo, tá dentro de mim, não tô separado dele. E tu volta, né, sabe? Lembra quem tu é. Lembra de onde tu veio e para onde tu vai. Aquilo é fantástico, sabe? Enfim. E seguindo na minha experiência, né, não que tenha que ser assim, né? Eu só tô te relatando aí. Só eu levanto, dou meus beijos, né? Nossa Senhora, me sento e, e aí eu começo a conversar com Jesus, né? E aí a gente começa a conversar, eu tenho uma imagem dele em cima da geladeira, eu fico olhando e conversando com ele. Tem a minha cadeira do lado ali, que é a Nossa Senhora que senta. E aí eu tenho uma imagem dela ali também, aí vou conversando. E eu tenho um bom tempo de conversa, porque eu acabo levantando cedo, sabe? Eu costumo levantar às 4 da manhã, 4h15 da manhã. Principalmente a minha gatinha quer comer. Então eu já aproveito de uma coisa a outra. Minha esposa também levanta bem cedo, então a gente levanta cedo. E aí eu tenho esse tempo para... Aí coloco uma música. Eu gosto muito de canto gregoriano. Acho que o canto gregoriano, ele não é uma música que te pressiona a alguma coisa, é justamente o contrário. Pelo canto gregoriano, tu é convidado, e aí tu tem que te forçar a entrar. Como música, tem aquelas músicas que a gente chama de música chiclete, né? Que tu não precisa fazer força, ela cola em ti. Porque na verdade ela te comanda, né? Agora o canto gregoriano é um convite, ele te convida. Se tu não aceitar o convite, tu não entra no ritmo da música, tu não entra. Então é um convite. Por isso que é difícil amar o canto gregoriano, eu acho. Porque ele é um convite. Enquanto outros são chiclete. Elas te controlam, elas vêm e... E o canto gregoriano não, ele te convida. Vem comigo. Então tu aprende a gostar dele. E depois que tu gosta dele, continua sendo um convite sempre. Porque tu pode olhar para ele e dizer, hoje eu não vou aceitar esse convite aí. Mas quando tu aceita o convite, e eu gosto muito dos monges beneditinos do Mosteiro da Ressurreição de Londrina, se não me engano é Londrina. Nossa, os CDs deles são fantásticos. Quando sai o balanço do Spotify no fim do ano lá, se aparece para eles, vai aparecer que eu sou o maior fã deles lá. Porque o meu é quase todo o tempo ouvindo eles. E aprendo muitos salmos com eles. Às vezes tá na missa lá, os salmos estão... E eu tô cantando lá porque eu aprendi com eles. Então, eu ouço o canto gregoriano, sabe? É muito bom. Aí outra música que... Aí depois que eu já tô naquela, sabe? Já acordei, meu espírito já tá mais... E o meu corpo mais acordado. Eu costumo escutar o Frei Gilson. Se tem uma música cheia de unção, é do Frei Gilson. É uma música assim que incendeia a tua alma. É impressionante o que Deus deu para aquele rapaz ali, porque... Caramba! Padre Marcelo Rossi, sabe? São, assim, pessoas muito ungidas que tu escuta pela música dele, tu é capaz de converter. Capaz não, acho que a música dele converte. É Deus que está ali, né? É a força de Deus que está ali. Então Deus é o Espírito Santo convertendo. Então, é o que eu faço depois que a minha esposa parte, logo depois eu tenho que partir, mas ainda nesse trecho ali, sabe? Aí eu costumo falar em voz alta com Jesus. E aí costuma ser assim, depois desse tempinho aí eu venho aqui gravar o vídeo, que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Agora são 7 e quase 7h40, 7h35, 7h40. É o que eu estou fazendo. E aí é o vídeo que costuma ir para a internet. Quer dizer, já estou, de certa maneira, se tu parar para pensar, trabalhando no projeto desde as 4h15 da manhã. Desde a hora que eu entro em oração. Desde a hora que eu acordei na cama ali, eu estou trabalhando aqui. Isso para mim é trabalho. É claro, sempre respeitando o fato que é o sagrado, né? Não estou indo ao sagrado dizendo para ele assim, estou me utilizando do que... Não, não. Estou cultivando. Estou cultivando meu amor a Deus no meu coração. É isso que eu estou fazendo. E peço para ele, ó, Senhor, preciso dar-me uma palavra para desenvolver meu projeto. Me ajuda. E Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, não tem vez que ele não vai chegar. Hoje ele mesmo me convidou, ou o Espírito Santo, ou meu anjo da guarda, você quer participar, quer fazer? E aí se vamos,
Dá-me uma palavra e eu vou. Se me der uma palavra, eu vou. Aí ele me dá uma palavra e eu estou aqui falando para vocês. Peço aí que vocês deixem nos comentários, né, se gostaram, se não gostaram, para eu saber o alcance, se estou agradando, se não estou agradando. É importante, né, para a gente ter motivação, o ser humano precisa disso, né? Precisa de saber se está agradando ou não para continuar, e o caminho que está continuando. Se concordam ou não com as ideias que eu estou colocando aqui. Esse livro, para mim, eu me joguei no abismo. Eu me joguei no abismo e não tem volta, e quem me segura é Jesus. Guiado pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora, eu acredito. Como está lá no início do livro. Essa frase, que esse cristianismo na indústria, isso aqui para mim veio em 1999. E eu estava em São Carlos e fui visitar meus pais em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era abril. E aí um dia eu saí para caminhar quando eu estava voltando para casa. Abril de 1999. Estou calculando aqui a minha idade. 24 anos. Não, 23. Não tinha feito ainda 24. 23 anos. Veio uma luz na minha cabeça, aqui dentro, sabe? Quando dá um bum. Aí quando tu fecha os olhos fica melhor. Tu olhou para uma luz e fecha os olhos, parece um brilho dentro do teu, tu vê no escuro uma coisa. Foi mais ou menos assim que eu vi. E veio para mim assim, cristianismo na indústria. Aí isso é uma mensagem de Deus, mas eu não sei onde é que se encaixa ainda na minha vida isso. 99. E aí, 25 anos depois, tem esse livro aqui. Que foi lapidado ao longo de vários anos de experiência. Eu penso, nossa, as coisas de Deus são assim, né? Ele lança para ti alguma coisa dizendo, olha, isso. Como eu lembro da história de Davi, que ele disse, olha, se desgostou com Saul, mandou o profeta lá, disse, vai lá em Jessé, pega os filhos de Jessé que tu vai ungir o novo rei. E aí ele ungiu Davi. Só que Davi era um menino. Aí o menino de novo. Era um menino. Ele ungiu Davi. E o que aconteceu? Davi na hora pegou uma coroa e... Não. Teve toda uma caminhada de aprendizado para Davi, até de conhecimento do povo, né? Porque Davi vai lá e vence Golias, uma pedrada, né? Tira toda a armadura, os caras rindo deles, vai morrer, né? O Golias lá vai quebrar ele no meio, né? O cara era um gigante lá daqueles que diz lá no início da Bíblia, eu acho, né? Que tinha uma época que eram gigantes na terra, que aí Deus acabou com eles, com o dilúvio, alguma coisa assim, lá em Gênesis. Lê lá em Gênesis que tinha os gigantes na terra e que Deus não gostou do que eles estavam fazendo. E aí, ou pode ser até os anjos decaídos, não sei. Enfim, ele deu uma pedrada e matou Golias. E aí todo mundo já se apavorou, disse, olha aí, que é esse cara aí? Guri, chegou aqui, deu uma pedrada e matou aquele. Imagina só, os mais valentes guerreiros, os irmãos do Davi tinham medo do... Disseram, não, nós nem vamos, ainda assim, armadura, o cara pegou na minha terra chama bodoque, né? Pegou um bodoque, pá! Matou o cara com uma pedrada, disse, Ali já começaram, né? Porque, na verdade, o Espírito de Deus já tinha se apoderado dele quando o profeta ungiu ele. E foi isso que o profeta foi fazer lá. E aí começou, né? Aí daqui a pouco, um espírito maligno lá, que se apossou de Saul, e ninguém dava conta de acalmar o Saul. E aí chegou quem? Davi. Com a harpa lá, tocando aquela harpinha, acalma o coração do rei. E aí já sabem assim, esse rapaz aí, quando der problema, chama ele, né? Porque o rei aqui, quando ele fica violento assim, ninguém aguenta. Ele bota uns decretos para nós aqui que tá... Aí chama o Davi. Aí quando o Davi já entra no palácio, né? Imagino eu que ele começa a ser instruído, né? Imagino naquela época eles pegavam... Para viver naquele ambiente todo, status lá em cima, o negócio ele tem que aprender a viver lá, conviver, a falar línguas, a se portar na mesa. Tipo o da Inglaterra, né? A realeza da Inglaterra, sabe que tu vai
adentrar naquela família, eles te dão todos uns cursos, um negócio, não é assim, né? Tu tem toda uma preparação para conviver com a nobreza lá. E foi assim com Davi. Ele foi, acho que foi aproximado, ele aprendeu tudo. Aí ele estava pronto. E aí começou a perseguição. Porque aí o Saul já tinha percebido, né? E se não me engano, isso aí foram 16 anos. 16 anos para ele, enfim, chegar e assumir o poder. Mas aí tu olha também Jesus, né? Jesus também nessa espera. Quanto? 30 anos, né? 30 anos para Jesus começar a sua missão. E aí lembra da Nossa Senhora, nossa mãe, que foi lá e adiantou a missão do filho. Esse filho, eles não têm mais vinho. Minha hora ainda não chegou, mãe. Filho, eles não têm mais vinho. Ela só falou uma vez, né? Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, o que nós temos com isso? O que nós temos com isso, né? O nós, porque ele sabe que é ele e a mãe juntos sempre, né? Que nós temos com isso. E aí não, ela nem retrucou, né? Só falou, virou para eles lá e disse, façam o que ele vai falar agora. É mãe, ela sabe, né? Ela sabe. Feliz Dia das Mães. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus. Com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, rogai por nós.